Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com a terceira parte da nossa aula da matéria nacionalidade. O que nós vamos estudar agora? As diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Que, como eu disse para vocês na nossa última aula, nós temos 4 diferenças previstas na Constituição. Não pode nenhum outro tipo de lei, uma lei ordinária, uma medida provisória, uma lei complementar, uma lei delegada, não pode trazer diferenças entre natos e naturalizados. Todas as diferenças que nós temos estão na Constituição. A primeira diferença que eu quero trabalhar com vocês é a diferença no que tange aos cargos, que está prevista lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Esse é o ponto, como eu já tinha dito a vocês, que mais cai em concursos públicos. Vocês têm que praticamente decorar esse artigo 12, parágrafo 3º. Então, pessoal, qual é a ideia da nossa lei? Tanto o cargo de presidente da República, como todos aqueles que podem suceder o presidente em uma situação de impedimento, obrigatoriamente são exclusivos de brasileiros natos, né? Como é o caso do presidente da República, do vice-presidente da República. A gente sabe que no caso de impedimento do presidente, do vice-presidente da República, quem vai assumir é o presidente da Câmara dos Deputados, que obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato. No caso de impedimento, né, do presidente da Câmara dos Deputados, quem vai assumir é o presidente do Senado Federal, que obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato. E no caso de impedimento, né, que infelizmente aqui no Brasil isso não é muito difícil de acontecer, né? No caso de impedimento de todas essas pessoas, quem é que nós vamos chamar? O presidente do STF. Mas a nossa Constituição, ela diz que os ministros do STF, todos eles, obrigatoriamente devem ser brasileiros natos, porque qualquer ministro do STF pode se tornar presidente do STF e, consequentemente, substituir o presidente da República em uma situação de impedimento. Como eu falei para vocês, a obrigatoriedade, né, deles serem brasileiros natos é que, como eles representam o nosso país, eles precisam ter essa identificação, né, com o nosso país. Como eu já tinha dito, né, se um brasileiro naturalizado ele pudesse ocupar o cargo, por exemplo, de presidente da República, ele poderia acabar usando o cargo para representar interesses de outro país, o que não é permitido pela nossa lei. Por isso que esses cargos, tanto do presidente da República, como todas as pessoas que podem suceder o presidente em uma situação de impedimento, todos eles obrigatoriamente devem ser brasileiros natos. Depois nós temos ali a carreira diplomática, né, que são os embaixadores. Obrigatoriamente, né, os embaixadores, os diplomatas brasileiros, eles devem ser brasileiros natos, porque eles têm uma função que é muito semelhante, né, à função do presidente da República. Só que a atuação desse diplomata brasileiro é fora do nosso país. Se vocês analisarem, se vocês forem pesquisar quais são as atribuições dos diplomatas brasileiros, vocês vão chegar à conclusão de que o diplomata, ele celebra acordos, ele fecha tratados, né? E se ele fosse, por exemplo, um naturalizado, ele poderia acabar fechando acordos, celebrando tratados que visassem benefícios ao país dele, o que não é permitido por lei. Então, como é uma função que em muito se assemelha à presidência da República, obrigatoriamente o diplomata ele tem que ser brasileiro nato. Depois nós temos os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Obrigatoriamente eles devem ser brasileiros natos, porque eles têm a incumbência da defesa do nosso território em uma situação de guerra, né? A ideia do nosso legislador é que aquelas pessoas que estão na linha de frente da organização do nosso país em uma situação bélica, em uma situação de guerra, né,
devam ser brasileiros natos, porque senão a gente correria o risco de, na primeira guerra que o nosso país sofresse, essas pessoas acabariam fugindo para o seu país de origem, tá? Uma coisa que vocês devem cuidar é que, se vocês olharem, né, por exemplo, fizerem uma pesquisa no Google, tá? Oficiais das Forças Armadas, é a partir de um certo momento, né, da hierarquia militar. Não são todos os cargos militares que são considerados cargos oficiais. Dificilmente eles perguntam em concurso se um cargo específico é oficial das Forças Armadas e, portanto, é de brasileiro nato. Mas a gente tem que olhar que tipo de concurso que o aluno está prestando, né? Se for um concurso que envolva um conhecimento militar, aí talvez essa questão ela apareça. O que não é comum, tá, pessoal? Já vou dizer para vocês, para que vocês não fiquem preocupados, isso não é comum. Normalmente eles só colocam em prova oficiais das Forças Armadas, mas não colocam o cargo da pessoa, né, para que a pessoa diga, o candidato, se tem que ser brasileiro nato ou não. E o ministro de Estado da Defesa é um ministro de governo, né, mas que vocês devem tomar o cuidado, porque é o único ministério onde se exige essa nacionalidade nata, né? Então, por exemplo, o ministro do Planejamento, o ministro do Trabalho, o ministro da Agricultura, o ministro da Justiça ou de qualquer outra pasta do governo, todos eles podem ser brasileiros naturalizados. O ministério, né, que se exige essa questão de ser brasileiro nato é o Ministério do Estado, é o ministro, né, de Estado da Defesa, ok? O que é importante comentar aqui? Pessoal, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Todos os cargos que não estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º, com exceção de duas hipóteses que não é pelo cargo e sim pela pessoa que ocupa, todos os cargos que não estão no parágrafo 3º é porque o brasileiro naturalizado ele também tem acesso, tá? Por exemplo, eles podem perguntar na prova para vocês: governador pode ser um brasileiro naturalizado? Pode, pessoal, perfeitamente possível. Um vereador pode ser um naturalizado? Claro que pode o vereador ser naturalizado. O deputado estadual, o prefeito podem ser brasileiros naturalizados? Claro que podem ser naturalizados. O deputado federal pode ser naturalizado? Pode, só que ele não vai poder concorrer à presidência da Câmara, tá, pessoal? Um senador, ele pode ser naturalizado? Pode, ele só não pode concorrer à presidência do Senado. O ministro do STJ, ele pode ser um naturalizado? Pode. O ministro que tem que ser brasileiro nato é o ministro do STF. Então vocês devem tomar cuidado, tá? E nós temos duas situações que não é, digamos, em razão do cargo, e sim da pessoa que ocupa, né? Vocês devem dar uma olhada no artigo 119, tá? Que fala do presidente e do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 119 da nossa Constituição, parágrafo único. Diz lá que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral devem ser ministros do STF. Como eles são ministros do STF, obrigatoriamente eles são brasileiros natos. Mas eu digo para vocês, não é em razão do cargo, né? Na verdade, é por raciocínio lógico, é em razão de quem ocupa o cargo. Como a nossa lei está dizendo que só pode ocupar a presidência, a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do STF, obrigatoriamente eles são brasileiros natos, então esse cargo acaba sendo de brasileiro nato. Mas ele não está no 12, parágrafo 3º, porque o motivo não é o cargo, e sim a pessoa que ocupa. E o outro artigo que vocês devem dar uma cuidada é o artigo 103, a linha B, parágrafo 1º, que diz que a presidência, né, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, é ocupada pelo presidente do STF. Se a presidência do CNJ é ocupada pelo presidente do STF, que tem que ser brasileiro nato, logo quem ocupa a presidência do CNJ é um brasileiro nato, por uma questão lógica.
não pelo cargo, mas sim por quem ocupa, ok? Nós vamos então agora estudar, e eu acho que não está no próximo slide, exato, tá? Nós vamos estudar então agora a próxima diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A próxima diferença ela está no artigo 89, inciso 7º, que se trata do chamado Conselho da República. Eu vou dar uma lida para vocês no artigo 89, deixa eu achar aqui, e aí eu vou perguntar para vocês se quem ocupa o Conselho da República é brasileiro nato ou pode ser um brasileiro naturalizado. Então, pessoal, o artigo 89 ele diz assim: o Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República e que dele participam. Lembram que quando eu falei, né, no bloco anterior sobre o Conselho da República, eu expliquei para vocês que ele é um órgão de consulta do presidente da República todas as vezes que o Brasil estiver passando por uma situação grave, aonde a gente tem a necessidade de se decretar uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, né? Provavelmente, né, nessa intervenção que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, né, provavelmente o presidente Michel Temer, né, deve ter consultado o Conselho da República no intuito de verificar se era a melhor atitude a ser tomada. Então ele é um órgão consultivo. E nesse órgão participam as seguintes pessoas. Além do presidente da República, participa o vice-presidente da República, que obrigatoriamente é brasileiro nato, ok? Participa também o presidente da Câmara dos Deputados, que obrigatoriamente ele é brasileiro nato. Participa também o presidente do Senado Federal, que obrigatoriamente é brasileiro nato. Participam também os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Pessoal, tanto faz, podem ser brasileiros natos como podem ser brasileiros naturalizados. Os líderes da maioria e da minoria, dos partidos com maior e menor representatividade. Tanto faz, podem ser brasileiros natos como podem ser brasileiros naturalizados. Participam também os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Tanto faz, podem ser brasileiros natos como podem ser brasileiros naturalizados. E participa ainda o ministro da Justiça, que tanto faz, pode ser brasileiro nato como pode ser brasileiro naturalizado. E além do ministro da Justiça, ainda participam 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam? A pergunta é: pode participar no Conselho da República brasileiros naturalizados? Claro que podem, né? O nosso Conselho da República, ele não proíbe a participação de brasileiros naturalizados. A diferença que nós temos entre natos e naturalizados dentro do Conselho é que a participação do naturalizado, ela é uma participação mais restrita, né? Ou seja, ele só pode participar como líder da maioria e da minoria na Câmara, como líder da maioria e da minoria no Senado ou como ministro da Justiça, porque todos os demais cargos eles são privativos de brasileiros natos e nós temos 6 lugares, né? 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, que são, como eu acabei de falar, assentos reservados no Conselho da República, obrigatoriamente preenchido por brasileiros natos. Ficou claro isso para vocês, tá? Então, é a próxima diferença que nós temos. Nós vamos ver então agora a terceira diferença, que é a diferença no que tange a extradição, tá? A extradição, vocês encontram ela no artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição. E nós precisamos, pessoal, cuidar, né? Porque há uma diferença entre extradição, expulsão e deportação, tá?
A extradição é uma medida, né, tomada pelo Estado que consiste, na verdade, em encaminhar o estrangeiro, né, enfim, que está sendo procurado pelo seu país, para que ele seja encaminhado a um outro país e lá ele possa, digamos, sofrer o processo penal e a condenação devida, né? Então, o que é importante dizer? Na extradição, nós sempre temos a ideia de crime, sempre está vinculada à ocorrência de um crime, ok? Nesse caso, né, o país em que a pessoa cometeu o crime solicita para o Brasil a extradição, que o Brasil encaminhe para o exterior aquele estrangeiro, a fim de que ele possa responder, né, sofrer o processo penal e a condenação devida. Então, no caso da extradição, nós temos a ideia de vinculação a crime, ok? Depois nós temos, pessoal, a expulsão. A expulsão, ela ocorre quando um estrangeiro, ele comete algum ato que é contrário ao interesse nacional. Então, ele faz alguma coisa no nosso país que é considerado nocivo, né? Que é considerado contrário ao interesse nacional. A gente teve um caso, pessoal, e aí, portanto, ele pode ser expulso, né? Nós tivemos um caso de um jornalista americano, há muitos anos atrás, que na época do governo do Lula, declarou num jornal americano que o ex-presidente Lula seria alcoólatra, né? E na época, essa declaração, ela foi muito mal vista por nós brasileiros, principalmente pelo nosso presidente da época, né, que era o presidente Lula. Ele cogitou acerca da possibilidade de expulsar esse jornalista americano que morava no Brasil, né? Se o fato, pessoal, se a questão atribuída ao ex-presidente, se ela é verdadeira ou não, isso não nos interessa. O que interessa é que aquela declaração, ela é uma ofensa à honra da maior autoridade do nosso país naquela época. E, portanto, é uma atividade nociva ao interesse nacional e, claro, que pode conduzir a uma expulsão, tá? E nós temos a terceira modalidade, que é a deportação. A deportação, ela é uma ilegalidade na documentação. É quando a pessoa está com a documentação irregular. Então, ela entra no nosso país sem ter um visto, né? E, portanto, digamos assim, ela está ilegal e ela precisa regularizar, porque se ela não regularizar, ela será deportada. Deu para entender, pessoal? Bom, visto isso aqui, então, nós vamos agora estudar no artigo 5º, né? Qual é a diferença do brasileiro nato para o brasileiro naturalizado. Vamos ver a seguir, então. Então, pessoal, nós vamos ver agora, no artigo 5º, né, da nossa Constituição, qual é a diferença do brasileiro nato e do naturalizado nesse ponto da nossa matéria. Peguem todos, então, o artigo 5º, inciso 51 e 52. O artigo 5º, inciso 51, ele diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Pessoal, primeira questão importante, tá? Brasileiro nato pode ser extraditado? Não, em hipótese alguma, por uma questão bastante simples. Para onde nós vamos mandar esse brasileiro, né? Então ele não pode ser extraditado, certo? Até eu digo para vocês, vocês devem marcar em prova que ele não pode ser extraditado, mas na vida real nós temos uma hipótese de extradição, que é quando um brasileiro nato ele comete um crime no Brasil e ele foge para outro país. Aí é o Brasil que vai pedir a extradição dele, mas no sentido de trazer ele de volta para o Brasil. Como em concurso público a gente não sabe qual é o sentido que está sendo atribuído, a gente vai dizer que o brasileiro nato não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Sim,
desde que ele tenha cometido um crime comum antes da naturalização. Porque se ele cometeu o crime antes da naturalização, ele cometeu o crime quando ele ainda era estrangeiro. Logo, ele pode sim ser extraditado, tá? Diz a nossa lei que se ele cometer um crime comum após a naturalização, ele não pode ser extraditado, tá? Então, o naturalizado, ele só pode ser extraditado se o crime cometido ocorreu antes da naturalização. Se o crime comum ocorreu após a naturalização, ele não pode ser extraditado, ok? E depois nós temos uma outra hipótese, né? Ou em caso de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Pessoal, tráfico de drogas não depende do momento em que foi cometido pelo naturalizado. Tenha ele cometido antes da naturalização ou tenha sido crime praticado após a naturalização, ele pode ser extraditado, tá? Então, repetindo, né, fazendo aqui um resumo, brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma e o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado quando ele cometeu o crime comum antes da naturalização, porque daí ele cometeu o crime quando ele ainda era estrangeiro. Se ele cometeu o crime comum, o naturalizado, após a naturalização, ele não pode ser extraditado. Se ele cometeu o tráfico de drogas antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Se ele cometeu o tráfico de drogas após a naturalização, ele pode ser extraditado. Então escrevam aí no caderno de vocês, tráfico de drogas é o único crime que não depende do momento em que foi cometido, sempre permitindo a extradição do naturalizado. Certo, pessoal? E a última diferença que nós temos é a propriedade dos meios de comunicação, que está lá no artigo 222 da Constituição Federal. O artigo 222, ele nos diz que o brasileiro nato, ele pode ser proprietário dos meios de comunicação imediatamente, né? O naturalizado não, ele tem que ter no mínimo 10 anos de naturalização, tá? Ah, professora, por que o naturalizado ele tem que ter 10 anos de naturalização e o brasileiro nato ele já pode ser proprietário? Porque há o entendimento, pessoal, de que o naturalizado ele pode ter se naturalizado, né? Esse estrangeiro ele pode ter se naturalizado só para adquirir um meio de comunicação no Brasil e usar esse meio de comunicação para propaganda política, religiosa, ideológica, para doutrinar os brasileiros de acordo com a sua filosofia do país que ele tem de origem. Então, o nosso legislador entende que se colocar 10 anos de naturalização, talvez essa vontade ela se perca, talvez a pessoa, né, já mora um tempo no Brasil, já tem, né, 10 anos de naturalizado, então talvez essa vontade ela fique distante. Eu acho isso uma grande besteira, porque eu acho que não são 10 anos que vão mudar a vida de uma pessoa, mas é importante vocês saberem, né, que nós temos essa questão. A ideia do nosso legislador de colocar esse prazo para o naturalizado poder adquirir um meio de comunicação é para evitar a aquisição desse meio para propaganda política, religiosa, ideológica, filosófica, de acordo com o seu país de origem, certo? Visto isso aqui, então, nós vamos agora ao último ponto da nossa aula, tá? Que é a questão da perda da nacionalidade brasileira, certo? Será que um brasileiro, ele pode perder a condição de brasileiro? Pode, pessoal, vocês vão observar que sim. E, na verdade, essa questão, ela está no artigo 12, parágrafo 4º, tá? Que nós vamos, então, trabalhar na sequência. Então, nós vamos ver, pessoal, no próximo bloco, as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, certo? Vamos ver quando é que o brasileiro naturalizado ele perde, quando é que o brasileiro nato ele perde, quando é que a pessoa pode ter dupla nacionalidade. Nós vamos ver algumas questões que são bem importantes para o concurso que vocês vão prestar. Então eu espero vocês na nossa próxima aula.
Música